Bom, galera, última parte é isso aí que é o filé mignon da equação biquadrada. As propriedades em relação às raízes da equação biquadrada. Eu vou demonstrar essas três propriedades aí, já que essa demonstração é objeto de várias questões. Tá legal? Então vem comigo, ó. Seja a equação biquadrada na sua forma tradicional, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. E as raízes são essas que já foram apresentadas a você lá no início do assunto. Lembra os passos de resolução de uma equação biquadrada? Faça a mudança de variável x ao quadrado igual a y, correto? Ache a equação do segundo grau em y e, dada a resolução desta equação do segundo grau, você tem as raízes y1 e y2. E o terceiro passo é você substituir esses valores de y1 e y2 na mudança de variável proposta, obtendo essas quatro raízes. Então, só uma breve revisão do que nós falamos até agora. Tá legal, galera? Uma outra coisa que eu preciso que você lembre é que y1, y2, y1 e y2 são raízes, eu vou até escrever isso. Olha aqui, ó. y1 e y2 são as raízes da equação da mudança de variável. Que eu vou colocar aqui, ó. AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Ou seja, y1 e y2 são raízes de uma equação do segundo grau. Perfeito? Isso vai fazer toda a diferença na hora do teu entendimento aí para essas três propriedades. Bom, primeira delas é a soma das raízes de uma equação biquadrada. Bom, eu já vi 0,1 vacilando, dizendo que a soma das raízes de uma equação biquadrada é menos b sobre a. Não, não é menos b sobre a. Menos b sobre a são as raízes de uma equação do segundo grau. Então, não confunda soma das raízes da equação biquadrada com a soma das raízes da equação do segundo grau. Perfeito? Então, aqui, olha, já que essas são as quatro raízes da equação biquadrada, vamos somá-las. Concorda que se você somar essas quatro raízes, raiz de y1 menos raiz de y1 não vai cancelar, dá zero. Raiz quadrada de y2 menos a raiz quadrada de y2 também não vai dar zero? Perfeito. Então, a soma das raízes de uma equação biquadrada é sempre e para todo sempre igual a zero. Já que as raízes elas são o que, galera? As raízes são simétricas. Perfeito? Show de bola. Vamos fazer agora o produto das raízes. Eu vou montar aqui o produto rapidinho das raízes. Então, o produto vai ser igual a quanto? Vai ser a raiz de y1 vezes menos a raiz de y1. Vou multiplicar as raízes, né? Vezes a raiz quadrada de y2 vezes menos a raiz quadrada de y2. Então, o produto das raízes de uma equação biquadrada. Aí vamos lá. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Menos com menos dá mais. Então, o produto é sempre positivo. Raiz quadrada de y1 vezes raiz quadrada de y1, isso dá y1, correto? Raiz quadrada de y2 vezes raiz quadrada de y2, isso dá y2. E aqui, ó, como y1 e y2 são raízes de uma equação do segundo grau, o produto das raízes de uma equação do segundo grau é dada por qual expressão, galera? Fala aí para mim. Exato. C sobre A. Então, o produto das raízes de uma equação biquadrada, C sobre A, coincidiu com o produto das raízes da equação do
segundo grau. Beleza? E por fim, galera, eu quero calcular a soma dos quadrados das raízes de uma equação biquadrada. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, a soma, vou colocar aqui, ó, soma dos quadrados, tá certo? Soma dos quadrados. Então, vem com monstro. Então, vamos lá. Então, é a raiz quadrada de y1 ao quadrado mais, não é isso, galera? Isso vai dar mais, vamos nessa, menos a outra raiz, né? Raiz quadrada de y1 ao quadrado mais raiz quadrada de y2 ao quadrado mais menos raiz quadrada de y2 ao quadrado. Tá legal? Então tá aí a soma dos quadrados das raízes. E aí vê se você concorda comigo. Raiz quadrada de y1 ao quadrado, y1. Perfeito? y1. Base negativa elevado ao expoente par positivo. Então isso daqui também vai dar y1. Análogo a essas duas expressões, então você vai ter y2 mais y2. Perfeito? Então a soma dos quadrados das raízes, isso vai ser 2y1 mais 2y2. Então a soma dos quadrados das raízes, colocando 2 em evidência, nós temos que a soma dos quadrados é 2 que multiplica y1 mais y2. Por isso que eu escrevi que y1 e y2 são raízes de uma equação do segundo grau. E a soma das raízes de uma equação do segundo grau, nós já sabemos de cor salteado. É menos b sobre a. Então, conclusão, a soma dos quadrados das raízes de uma equação biquadrada é menos 2b sobre a. Então, se você souber essas três expressões, soma das raízes 0, produto das raízes c sobre a e soma dos quadrados das raízes menos 2b sobre a, tu vai fazer a questão, como eu sempre digo, em 5 segundos. Legal, galera? Então esse é o assunto equações biquadradas. Muito brevemente estaremos ao vivo resolvendo aí várias questões bem maneiras sobre esse assunto. Tranquilinho? Forte abraço, bons estudos, tamo junto, galera!